que disse ontem que ia falar deste livro, escrito por Manuel Alegre, e é O Futebol e a Vida. Mas é um livro já antigo, de certeza, porque isto é do Euro 2004 ao Mundial 2006. Portanto, isto já é um livro com... vai a galgar para os 20 anos. Eu só o descobri agora. E não sendo eu um entendido nem adepto de futebol, quase que fico com pena de não ser. Ao ler este livro, de tal forma ele é tão bem escrito, diz coisas tão bonitas, que eu quase que fico com pena de não ser adepto. Eu escolhi aqui uma parte pequenina que vou ler. Vejam bem onde é que a imaginação das pessoas pode chegar, a cultura pode chegar e pode ser tão bonito. Falando de futebol, este texto começa assim: segundo o padre António Vieira. Então não é bonito ver-se um texto sobre futebol começar com o padre António Vieira. Deixa-me lá então ler. Segundo o padre António Vieira, quem Fernando Pessoa... nas duas primeiras linhas de um texto de futebol, padre António Vieira e Fernando Pessoa. Vamos continuar. Segundo o padre António Vieira, a quem Fernando Pessoa chamou imperador da língua portuguesa, então não é tão bonito num texto sobre futebol, nas três primeiras linhas, a gente ver padre António Vieira, Fernando Pessoa e língua portuguesa. Bom, agora é que vou mesmo tomar balanço e ler isto de enfiada. Segundo o padre António Vieira, a quem Fernando Pessoa chamou imperador da língua portuguesa, há uma linha matemática entre Portugal e Espanha. Ou seja, uma metáfora. Salazar, que desconfiava de Franco, celebrou com ele o Pacto Ibérico. Então sim, uma muralha separou os dois povos. Enquanto duraram as ditaduras, a Espanha era o país geograficamente mais perto e culturalmente mais longe. De vez em quando jogavam as seleções, começa o futebol. Normalmente a Espanha ganhava. Ouvíamos os relatos pela rádio, com os locutores a tentarem iludir-nos. Ficou desse tempo a célebre frase: Portugal ataca e a Espanha marca. São traumas que não se esquecem. Em 1947, em Lisboa, Portugal ganhou a Espanha por 4-1. Salazar, que queria todos os portugueses a desconfiarem como ele da Espanha, celebrou a vitória como um feito histórico. Mas com as ditaduras estivemos sempre a perder, mesmo quando uma das nossas seleções ganhava a outra. Portugal, uma só vez, a Espanha, muitas vezes. Portugal passou a ganhar à Espanha por 1-0 quando fez a Revolução, enquanto a Espanha se ficou pela transição, como, com grande fair play, reconheceu Juan Luis Cebrián no seu magnífico Franco Moribundia. Ao entrar para a CEE, a Espanha empatou. Agora está a ganhar por 2-1, porque teve a coragem de mandar retirar do Iraque as suas tropas. Isto foi no tempo em que o primeiro-ministro era um senhor que servia cafés nas bases das Lajes nos Açores àquela coligação que resolveu atacar o Iraque. Já foi há uns anos. Acho que esse senhor agora serve vacinas em vez de cafés. O Pacto Ibérico separou-nos. A democracia aproximou-nos. E o futebol também. Com Figo a jogar em Espanha, passámos a ser primeiro do Barcelona, depois do Real. E com Camacho em Lisboa, houve, por certo, madrilistas a torcer pelo Benfica. O problema é agora. Somos irmãos, estamos na União Europeia, mas neste jogo a linha matemática do padre Vieira vai deixar de ser uma metáfora. Não vamos ressuscitar os fantasmas do passado. Não é uma guerra. É muito pior. É um jogo de futebol entre Portugal e Espanha. Uma festa, com certeza. Mas uma festa em que um vai ter de matar e o outro de morrer. Apenas um jogo. O nosso jogo. Mas já dei por mim a subverter o grande António Machado. À noite, quando dormia, soné bendita ilusione, que mi Portugal vencia, Espanha de mi corazione.
Bom, leiam, é uma maravilha quando o tema é o futebol. E foi ao ler este magnífico livro de Manuel Alegre que me veio a ideia. Parece que fizeram por aí um buzinão à volta do estádio do Benfica por ter maus resultados. Portanto, mesmo em tempo de pandemia, a paixão é tal que se juntaram e foram buzinar à porta do Benfica porque as coisas prometidas não foram cumpridas, os objetivos não foram cumpridos, e então fizeram um buzinão. E eu aí pus-me a pensar, se a política em Portugal fosse encarada com a mesma paixão que é o futebol, Portugal era um mimo. Devia de estar muito melhor. Imaginem, um presidente de Câmara que promete um hospital, que é muito mais importante que um campeonato, desculpem lá. Um hospital. E passado o mês em que ele disse que aquilo seria inaugurado, nesse mês, que foi janeiro passado, nem uma pedrinha lá está. Uma dirigente do futebol promete, por exemplo, comprar um enorme jogador. Eu posso dizer, eu vou ali comprar o Cristiano Ronaldo. E depois aparece lá com uma nota de 50 euros. O segurança, nem é ele. O segurança deve dizer, vai gozar com o Camões. Vá-se lá embora. Aqui, igual, nem o concurso internacional para lançar o hospital, pelo preço que queriam pagar, fizeram-lhes um manguito tremendo. Mas ainda ninguém fez um buzinão à porta da Câmara Municipal de Sintra, para onde todos os dias, com maior desavantagens, penso eu que todos os dias, não sei, entra vindo no seu Mercedes topo de gama, com motorista que o vai buscar a casa fora do concelho de Sintra, porque ele não é de cá, um senhor chamado Basílio Horta, que promete um hospital com cerimónia, com ministros, com assinatura, umas semanas antes das eleições de 2017. Ou seja, era como um candidato ao Benfica pôr-se ali a assinar com dois senhores a fazer de agente, não com o próprio, a tal compra de um jogador do nível do Cristiano Ronaldo. E depois a malta dizia, vamos lá votar nele, que eu quero cá o jogador. Ou vamos lá votar nele, que eu quero cá um hospital. Num concelho de praticamente 400 mil pessoas, onde tem um hospital, mas é no concelho ao lado. Bom, mas é que ele nem sequer prometeu o Cristiano Ronaldo. Porque um hospital com 60 camas, vamos lá ver. Por exemplo, sem ofensa nenhuma, do nível da equipa do Sintrense. Mas isso já cá temos, diriam todos, não é? Incluindo o Sintrense. E um jogador deste já cá temos. Com esforço, dão o que dão tudo o que podem. Por isso é que há escalões, não é? Mas é que ele nem um jogador desses. Foi zero. Foi zero. E ainda não houve nenhum buzinão. Não houve. Se as pessoas levassem a política e as promessas da política tão a peito como levam o futebol, com buzinões, com protestos, não havia claque de apoio, porque eles têm claque de apoio. Agora não falo do futebol, falo destes. Não havia sequer claque de apoio que se pusesse ali para tapar o efeito do buzinão. Uma pessoa que promete um hospital e não cumpre, a única coisa que merece é um valente buzinão. Em Sintra é o caso do hospital e outros casos. Por esse país fora, há de haver motivos de buzinão. A altura do buzinão é agora. As eleições autárquicas são daqui a 6 meses, mais coisa, menos coisa. Por isso, é melhor começar a buzinar já, antes que eles voltem a vestir a camisola do clube, antes que eles voltem a assumir o comando técnico dos concelhos. Faz falta um enorme buzinão em alguns sítios do nosso país, de um país maravilhoso que teve gente como aqueles que o texto que eu li falava, Padre António Vieira e Fernando Pessoa. E teve gente tão reles e tão baixo como aqueles que também naquele texto falava, o Salazar. Um país capaz do melhor e do pior. E que está outra vez a voltar pessoas que querem o pior. Esse rapaz que se candidatou
a Presidente da República, e felizmente não ganhou, nem em segundo ficou, felizmente também, que eu nunca digo o nome dele nem do partido. Já nos livramos do pior do antigamente. Falta-nos agora livrar do pior da atualidade. Em vez de deixar o protesto do buzinão passe para essa área, que se vai aproveitar dela, não para fazer o país subir, mas para o país com ele só subirá para tomar balanço para o mergulho, para mergulhar cada vez mais baixo, para mergulhar nas trevas em que vivemos no passado. Foram eleitos em 2017 e em 2013 vários independentes como presidentes de Câmara. A pergunta que eu deixo é: algum se portou mal? Ponham aí. Eleitos por partidos. A pergunta é a mesma. Eu não posso dizer algum se portou mal porque eu sei. A pergunta tem que ser: quantos se portaram mal? Em relação aos independentes, eu desconheço e faço a pergunta: algum se portou mal? Em relação àqueles que concorreram pelos partidos, eu pergunto: quantos se portaram mal? O grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e da realidade, ao fim e ao cabo. E as pessoas estão-me a dizer que gostam, eu estou contente com isso.